Olha isso! Esses cilindros são feitos de puro concreto e aço. Eles foram projetados para aguentar terremotos, tornados e até a queda de um avião. Geralmente, a gente só utiliza esse nível de segurança para proteger nossas maiores riquezas, como ouro, dinheiro ou segredo de Estado. Mas esses cilindros foram construídos para proteger lixo. Exatamente, para guardar lixo nuclear. Mas e se eu te disser que o que nós consideramos um problema radioativo que vai durar milênios, pode ser, na verdade, o maior desperdício da era moderna? O material que estamos guardando nesses cofres de concreto ainda tem cerca de 96% da energia original intacta. É como se fosse uma bateria que a gente usou só um pouquinho e decidiu jogar fora. Enquanto o mundo corre atrás de energia limpa, nós estamos literalmente cimentando e enterrando a fonte mais densa de energia que existe. Mas por que fazemos isso? E como novas tecnologias usadas por países como a França, Rússia e Japão estão transformando esse lixo em energia? O mundo está sempre em busca de mais energia, já que a demanda cresce a cada dia. As hidrelétricas são muito eficientes, claro, mas quando para de chover, a conta sobe e a bandeira vermelha chega. Energia solar e eólica são ótimas também, mas elas ocupam áreas gigantes. Enquanto isso, uma pastilha de urânio do tamanho da minha unha tem a mesma energia que 1 tonelada de carvão. É uma densidade de energia absurda. Mas então, se é tão bom assim, por que o Brasil não está coberto de usinas nucleares? Por que Angra 3 está aquela novela há 40 anos? Parte dessa resposta é por conta de alguns acidentes que ocorreram no passado. A União Soviética confirma: o acidente com a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, foi o pior da história. O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. Eu entendo. O trauma é real. Depois de 2011, o pânico foi geral. A Alemanha desligou tudo. O Brasil congelou projetos. Parecia o fim da linha. Mas, se você parar de olhar para o Ocidente e olhar para a Ásia, a história é outra. Enquanto estamos engatinhando aqui no Brasil, a Ásia concreta. A gente está vivendo a maior retomada nuclear em 40 anos e quase ninguém fala disso. A China está subindo dezenas de reatores agora. A Índia também. Até o Japão, que sofreu o acidente, está religando as máquinas. O Japão deu o passo final para reativar aquela que é a maior usina nuclear do mundo. O Japão vai reativar a usina nuclear de Fukushima. E eles estão confiantes não porque são loucos, é porque a engenharia mudou. As usinas antigas, tipo a nossa Angra 1, precisam de bombas elétricas para não derreter. Se acabar a luz, é problema. Já as novas máquinas usam algo que nunca falha: a gravidade. Tem um tanque gigante de água lá em cima. Se tudo der errado, a física assume. A água desce sozinha e o núcleo esfria. Sem botões, sem operador. Então beleza, a física funciona, é seguro. Parece a solução perfeita para a nossa crise energética, certo? Bom, não exatamente. Porque existe uma barreira. Uma barreira gigante, burocrática e absurdamente cara, que pode matar essa ideia antes mesmo dela começar. A barreira, na verdade, é dinheiro. Muito dinheiro. Construir uma usina nuclear não é como instalar painel solar no telhado. É uma obra faraônica. E no Brasil a gente sabe bem disso. Olha para Angra 3. São bilhões de reais, anos de atraso, concreto, aço e mais concreto. Comparado com eólica ou solar, que você monta rápido, a nuclear é lenta e cara. Mas
tem um detalhe que muitos esquecem: a validade. Um painel solar dura em torno de 20, 25 anos. Uma usina nuclear é feita para durar 80 anos. O custo inicial assusta, mas no longo prazo a conta fecha. Só que o dinheiro não é o único problema aqui. O maior problema está no que acontece dentro do reator. Lembra daquela pastilha de combustível? Ela não é pura. 95% dela é composta por urânio 238, que é mais estável e não reage muito. Só 5% é composta por urânio 235, que é mais instável e gera calor. Quando a gente liga a máquina, acontecem duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o urânio 235 quebra. Ele vira energia e solta os pedaços menores, que é o resíduo tóxico. Já o urânio 238, ele não quebra. Ele absorve a radiação e cresce, se transformando em um novo elemento, o plutônio. E aqui está o pulo do gato. Plutônio é combustível, é energia nova. Então depois de 4 anos queimando lá dentro, quando a gente tira o combustível velho, 96% dele ainda é urânio e plutônio. Ainda é bateria cheia, só 4% é lixo real. Então pensa comigo, a gente tem um material que vale bilhões em energia, mas a gente trata ele como se fosse a coisa mais tóxica e inútil do planeta. E para entender o tamanho desse desperdício, a gente precisa ver para onde ele vai quando sai da usina. A primeira parada é uma piscina funda, cheia de água e ácido bórico. A água bloqueia a radiação, mas as partículas ali são tão rápidas que geram uma onda de choque de luz azul. Esse é o famoso efeito Cherenkov. O material fica lá esfriando por uns 5 ou 10 anos. Depois ele vai para o estacionamento. Aqui no Brasil, lá em Angra dos Reis, a gente acabou de inaugurar um desses. Se chama UAS. Basicamente, a gente tira o lixo da piscina, sela em cilindros de aço soldados e coloca dentro de uns monólitos de concreto gigantes. Esses silos são brutos. Eles aguentam tornado, terremoto e dizem que até a queda de um avião. Mas tem um problema de matemática aqui que me incomoda. Esses cofres de concreto são projetados para durar no máximo uns 100 anos. O concreto racha, o aço corrói, nada é eterno. Só que o lixo que está lá dentro continua perigoso por 100 mil anos. 100 anos de validade da embalagem contra 100 mil anos de perigo do produto. A conta não fecha. A gente está basicamente guardando um problema geológico numa embalagem temporária. Para resolver isso, a Finlândia decidiu parar de brincar e cavou um buraco muito fundo. Eles chamam de Onkalo. É uma rede de túneis de 500 metros de profundidade, escavados em granito sólido que não se mexe há bilhões de anos. A ideia deles é enterrar o lixo lá, selar com cobre, cobrir com argila e esquecer, para sempre. A engenharia é impressionante, é uma tumba definitiva. Mas quando eu olho para Onkalo, eu não vejo só uma solução de segurança. Eu vejo o maior paradoxo da história da energia. Porque a gente está construindo estruturas colossais subterrâneas para enterrar um material que, lembra, ainda tem 96% da energia dele. A gente está gastando bilhões para esconder uma bateria cheia embaixo da terra. E é aí que entra a parte que quase ninguém te conta. Existe um jeito de não enterrar isso. Existe um jeito de pegar esse lixo e jogar ele de volta na fogueira para gerar energia novamente. Enterrar é seguro, mas qual seria a solução eficiente? A resposta é o reprocessamento. Lembra que 96% do lixo é urânio e plutônio? Em usinas especiais, tipo a de La Hague, na França, eles pegam aquele combustível queimado, dissolvem em ácido e colocam em centrífugas. É como passar um café. Eles separam o líquido precioso da borra inútil. O que era lixo volta para a fábrica.
É misturado com urânio novo e vira um combustível chamado MOX. Isso não é teoria. Se você acender uma lâmpada em Paris agora, boa parte da eletricidade que está iluminando o seu quarto vem de material nuclear reciclado. A França faz isso há décadas, a Rússia também. Mas então por que os Estados Unidos e o Brasil não fazem isso? Por que a gente continua estocando lixo em Angra em vez de reciclar? A resposta tem dois lados. O primeiro é grana. É mais barato cavar buraco e tirar urânio novo da terra do que construir essas fábricas químicas de bilhões de dólares. Mas o segundo motivo é o medo. Porque a mesma tecnologia que você usa para separar o plutônio para fazer energia, serve para separar plutônio para fazer exatamente o que você está vendo agora. Nos anos 70, o presidente americano Jimmy Carter proibiu a reciclagem nos Estados Unidos justamente por isso. Eles tinham o medo de que, se todo mundo começasse a reciclar, o plutônio poderia virar ogiva na mão de ditadores. Esse medo congelou a solução do lixo nuclear. Mas a tecnologia não parou no tempo. E já existem máquinas novas que prometem comer todo tipo de lixo, sem deixar essas sobras. Então, a França já recicla, isso é ótimo. Mas para você entender melhor, pensa numa laranja. O que a França faz hoje é espremer a fruta, tirar o suco e depois espremer de novo o bagaço para tirar até a última gota. Eles misturam isso e usam de novo. Isso diminui muito o volume do lixo, claro, mas ainda sobra a casca e os caroços. E esses restos são um problema, eles continuam radioativos por 100 mil anos. Mas a engenharia nuclear já está um passo à frente. Eles estão criando a quarta geração, os chamados reatores rápidos. Lembra que eu falei que o reator comum precisa de água para frear a reação? Esses novos não freiam nada. Eles usam partículas em alta velocidade. Basicamente, eles têm estômago de aço. Eles não querem só o suco. Eles comem a casca e os caroços. Eles funcionam como incineradores nucleares. Eles conseguem pegar aquele lixo radioativo pesado, o mais perigoso de todos, e queimar ele como combustível. A Rússia já tem um desses rodando comercialmente, o BN-800. Ele come lixo antigo e cospe eletricidade nova. E aqui está a mágica. Quando você queima essa parte pesada, o que sobra não precisa mais ficar guardado por 100 mil anos. Sem os caroços radioativos, o lixo vira cinza que decai em uns 300 anos. 300 anos a gente consegue gerenciar, é tempo histórico, não geológico. E não é só na química que a coisa está mudando, é no tamanho. Um grande problema da usina nuclear sempre foi construir aquelas catedrais de concreto gigantes, tipo Angra 3, que demoram décadas. A solução então são os SMRs, pequenos reatores modulares. Em vez de construir a usina no local, embaixo de chuva e sol, a ideia é fabricar o reator numa linha de montagem, igual a gente faz com carro ou avião. Você monta a usina na fábrica, coloca num caminhão e leva para o local. Imagina isso iluminando uma cidade isolada na Amazônia ou uma indústria no sertão, sem precisar puxar milhares de quilômetros de fio. No fim das contas, a história do lixo nuclear não é sobre um beco sem saída tecnológico, é sobre escolha. A gente tem a engenharia para enterrar com segurança, como a Finlândia, e a gente tem a tecnologia para reciclar e reduzir o perigo de milênios para séculos, como a Rússia. O medo do passado congelou a gente por décadas, mas a necessidade de um futuro limpo está obrigando a humanidade a olhar para o átomo com outros olhos. O lixo nuclear é perigoso? Com certeza, mas talvez ele seja apenas uma bateria que a gente ainda não teve a coragem de terminar de usar. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal e com certeza ainda tenho muito a aprender. Por isso é muito importante para mim que você se inscreva no canal e me diga o que você gostou e principalmente o que não gostou. Isso vai me ajudar a melhorar cada vez mais. Espero você no próximo vídeo. Até mais!